Fala, investidor, tudo bem? Se o seu objetivo é obter renda mensal através de investimentos inteligentes, você está no canal certo. No vídeo de hoje vamos falar a respeito da operação conhecida como venda de put com opções. Se você quiser saber como, fique comigo até o final do vídeo. Eu sou Renato Braga e esse é o nosso canal Usina do Dinheiro. Lembramos que não damos recomendação de compra ou venda de ativos, temos somente a intenção educacional. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha o vídeo, fazendo assim que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Começamos após a vinheta. Então vamos lá, galera. Hoje o vídeo é sobre venda de put na prática. A gente vai falar sobre os cenários, sobre as garantias envolvidas, quais são os riscos da operação. O primeiro passo é a gente acessar um buscador de opções, opções.net.br. Eu vou deixar o link na descrição. Tem a opção gratuita ou a opção paga, que é em tempo real. Vamos selecionar então aqui grade de opções. A gente vai pegar o ativo aqui, a Petrobras, PTR4. Ela tem bastante liquidez com relação a call ou put. É interessante também fazer essa operação sempre com um ativo que vocês pensam em ter ele em carteira, tá? Seja para encarteirar ele ou fazer algum tipo de operação estruturada. Eu acho que é muito interessante, porque a partir do momento que a gente faz uma venda de put, a gente recebe um crédito por isso. Então já o nosso próprio preço médio de entrada no ativo ele acaba sendo menor do que se tu fizesse a compra diretamente do ativo. Então é uma estratégia também bastante interessante. Selecionar então aqui put e vamos colocar opções bem OTM aqui, na casa dos R$18 mais ou menos. Com uma proteção ali em torno de 8, 10%, alguma coisa assim. Ó, PTRW179, strike 17,95. Ó, venda de put. Então, o que é uma venda de put? Venda de put ou call, quando a gente faz uma venda, a gente tem uma obrigação. Então, no caso da venda de put, a gente tem a obrigação de comprar o ativo objeto, no caso a Petro 4, ao valor de 17,95, no caso dessa opção PTRW179. Então a questão dos meses, ó, quando é put, a série W, ela se refere ao mês de novembro. Atualmente o exercício de opções, ele ocorre na terceira segunda-feira do mês. A partir daquelas séries lá que começam em maio de 2021, as opções vão ter seu vencimento na terceira sexta-feira do mês. Então vamos para o gráfico para mostrar aqui de uma forma um pouco mais prática. Então, assim, ó, Petro 4 no mercado à vista está sendo negociada em torno de R$20 agora no momento. Essa put, a Petro W179, ela fica bem OTM, bem abaixo aqui, em torno de R$17,95. Então, vamos fazer um cálculo aqui só para ter uma ideia da proteção que o investidor teria fazendo essa operação. Ó. R$20 dividido por 17,95. Dá uma proteção em torno de 11, 12% nessa operação aqui. Então, assim, ó, quando tu faz uma venda, tu tem a obrigação, ou seja, se na terceira segunda-feira de novembro, dia 16/11, a Petro 4 estiver sendo negociada abaixo de 17,95, o investidor tem a obrigação de comprá-lo a 17,95. Então, esse que é o racional. No decorrer do vídeo eu vou falando a respeito de questões de risco, de garantia, que também é muito importante. Agora a gente vai fazer a operação então na prática. Vamos para o HB, então aqui ó, vamos colocar o ativo, ali tem um ativo objeto, PTR4, a gente vai botar aqui o derivativo, no caso a opção PTRW179. É isso aí, strike 17,95, e a gente vai fazer uma venda. Eu vou falar a respeito de garantias também. A gente vai vender 400 opções ao preço de 20 centavos. Vender, ordem, ok. Pronto, efetivou então.
Então fizemos aqui, ó, venda PTRW 179, 20 centavos por opção, o strike 17,95. A operação, então, ela tá finalizada aqui com relação à questão operacional. Mostrando, então, a operação na planilha, data da operação, então, 27/10, o ativo objeto, no caso, é a Petro 4, quantidade de opções vendidas de put 400, a put strike é 17,95, ou seja, a gente tem a obrigação de comprar as ações da Petro 4 a 17,95, se no dia 16/11 as ações estiverem sendo negociadas abaixo desses 17,95. Entrou um crédito bruto de R$ 80, que são 20 centavos, e a cotação, no momento, na montagem, estava R$ 20. O que acontece? A nossa proteção, ela vai até 17,75, ou seja, como a gente tem a obrigação de comprar ela a 17,95, menos os 20 centavos que a gente recebeu pela venda da put, que a gente vai receber no dia seguinte, D+1, quando a gente faz uma venda de opção de venda. Então, nossa proteção vai até 17,75. Então, a proteção total nessa operação é de cerca de 12%, 13%, uma proteção muito boa. E uma taxa também de 1,11% bruto para 20 dias corridos, que é uma taxa muito boa se nós formos levar em conta que atualmente o CDI, que é o índice de referência para as aplicações, investimentos em renda fixa, ele paga em torno de 1,90% ao ano. Eu vou deixar o link na descrição também do site da B3, onde a gente consegue consultar aqui a taxa DI ou CDI. Então, de volta ao gráfico, então, para mostrar a operação. O que acontece? Quais são as garantias exigidas para essa operação? Como a gente faz uma venda e nós temos a obrigação de comprar Petrobras no dia 16/11, se ela estiver abaixo de 17,95, a gente fez uma venda com 400 opções. Então vamos fazer o seguinte, ó, 400 vezes 17,95, que é a put strike que nós vendemos. Então a gente tem que ter R$ 7.180 alocados em garantia. Então isso é muito importante que o investidor tem que ter consciência que ele tem que ter esse recurso de preferência investido. Então ele pode botar, de repente, em um CDB de liquidez diária, pode comprar, de repente, títulos públicos, Tesouro Selic, que ele é D1, então tu consegue alocar ele em conta garantia. Tá? O Tesouro Selic só pode ser alocado a partir de uma unidade, então tem que tomar cuidado com relação a esses detalhes, mas eu acho que mais facilmente com CDBs de liquidez diária consegue fazer isso junto à corretora, diretamente através do HB ou chat, de alguma maneira bem fácil ele consegue fazer isso, com certeza. Então esse é o ponto importantíssimo, a questão das garantias, porque sempre que a gente faz uma venda, a bolsa, a B3, ela exige garantia, então a gente precisa sempre fazer isso, tá? Com relação a cenários, então, nós fizemos então a venda no strike 17,95. O dia do exercício é 16/11, então se o ativo ficar acima dos 17,95, essa put que nós vendemos, ela vai para o pó, ou seja, ela vai perder totalmente o valor e o investidor vai ter embolsado 1,1% nessa operação e ainda vai ter mais o ganho com aquele recurso, com esses 7.180 que ele deixou ali em um CDB de liquidez diária, por exemplo, que vai render um pouquinho. Então, todos esses aspectos são bem importantes. O outro cenário é chegando no dia, a Petrobras está abaixo de 17,95. Então, assim, ó, nesse caso, o investidor ele tem a obrigação de fazer a compra de 400 Petro 4 a 17,95. Então, esse que é o racional do risco, tá? Então, é muito importante, é fundamental ter sempre a fazer a venda, sempre com relação ao que o investidor realmente tem de capital. Nunca fazer uma alavancagem financeira, porque o que acontece? Digamos que
o investidor tem capacidade para fazer a venda de 400 opções e ele tem lá R$ 7.180 aplicados em um investimento com liquidez, tá? E já alocado em garantia junto à B3, junto à bolsa. A operação está certinha. Mas se o investidor fizer uma venda muito maior, digamos que ele faça uma venda de 1.000 e ele não tem esse recurso, esse traz um risco realmente muito grande para o investidor, onde ele pode, de repente, ser, de alguma maneira, liquidado pela corretora. Então, esse tipo de operação, ela é bastante segura, porque tu tem uma obrigação de comprar o ativo, tu vai acabar comprando ele muitas vezes por um preço menor do que ele está no mercado à vista, mas tem que ser feito ele de uma maneira bem certinha, tá? Então, assim, com relação a gerenciamento de risco, esse é um aspecto realmente muito importante. Até tem um fato realmente muito curioso que aconteceu nos Estados Unidos, na Option Sellers, que é uma empresa de investimentos com sede na Flórida, nos Estados Unidos. Era uma espécie de um fundo onde eles faziam especulação com o mercado de gás. O que eles faziam? Eles faziam, no caso, venda de call a descoberto. Essa operação que nós montamos hoje é uma venda de put e ela está coberta, ou seja, nós temos a venda da put e temos o recurso para comprar as ações de Petrobras caso elas caiam abaixo de 17,95. No caso específico lá desse fundo, eles fizeram operações alavancadas. Então, se eles tinham uma capacidade de vender 1.000, eles vendiam 10.000, valores muito acima. Só que o mercado lá, no caso, ele foi contra. O mercado subiu demais e os investidores acabaram sendo, de uma forma compulsória, liquidados e tiveram prejuízo acima de 150 milhões de reais. Então, pessoal, era um fundo de hedge. Olha só que interessante. Deveria ser um fundo que teria, com certeza, um gerenciamento de risco bastante refinado, tudo realmente bastante certinho, mas não teve essa característica. Então, por isso que é muito importante frisar nessa tecla. Essa operação é uma operação que eu faço na minha conta pessoal. Eu acho ela realmente muito interessante. Fazer mês a mês, pontualmente, a gente define quais ativos que a gente vai fazer, mas nunca fazê-lo de forma alavancada, porque isso pode trazer sim um risco à carteira, um risco realmente muito grande que pode muitas vezes fazer com que a gente acabe com isso quebrando. Então, qual que é a regra número 1? Fazer a operação nunca de uma forma alavancada. Tu tem o recurso, tu tem a capacidade de fazer a venda de put para 400 opções, pega esse recurso, investe em um CDB com liquidez diária, porque tu vai poder sacar ele a qualquer momento. Se precisar honrar as puts lá na frente no dia do vencimento e fazer a compra. Então, esse recurso não pode estar em algum tipo de investimento que tu não vai poder sacar antes. Então, tu vai recebendo ali um CDI, alguma coisa assim, e tu tem a tua operação ali em andamento. Se o ativo cair abaixo dos 17,95 e tu quiser realmente honrar a operação, tu vai comprar o ativo mais barato, porque hoje ele estava custando R$20. Então, basicamente é isso que eu queria passar com relação a esse tipo de operação, que eu entendo que ela é realmente bastante vencedora, mas nunca fazer ele de forma alavancada, sempre com um bom gerenciamento de risco, o que é bastante importante. E muitas vezes também diversificando, não fazendo de repente somente com uma ação e tendo outras opções, outros tipos de operação na carteira de vocês, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.